Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Será que existe alguma data, algum documento que comprove exatamente o dia em que Jesus nasceu? Como descobrir o seu chamado? Será que existe uma fórmula, uma receita mágica para você descobrir o seu chamado? Se eu pegar um ladrão dentro da minha casa e eu ferir-o de morte, será que eu vou ser cobrado? Será que eu vou ser culpado do sangue deste indivíduo que foi pego dentro do meu lar? E teve pessoas até que me pediram para me dar dica de evangelismo. E é sobre isso que nós vamos falar. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo perguntas lá do Instagram. Lá no Instagram eu tenho um quadro que eu posto no meu story sobre perguntas. Pergunte que eu respondo. E as pessoas me mandaram diversas perguntas e eu escolhi, elegi aqui, digamos assim, entre aspas, que eu acho as melhores para mim responder. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes disso, pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso a este conteúdo e mais pessoas terem as suas vidas abençoadas. Pode ser que não seja só você que tenha essa dúvida, mais pessoas pode ser que tenha essa dúvida, será esclarecida a partir desse vídeo. Então abençoe alguém mandando e compartilhando este vídeo e também curtindo para o YouTube mandar para mais pessoas. Tudo bem? Vamos lá então. Como saber e descobrir o meu chamado? Como saber se eu tenho uma vocação para determinada área e se isso realmente é um chamado de Deus na minha vida? Bom, para isso eu tenho 3 dicas sobre essa questão para a pessoa que tem essa dúvida poder utilizar e descobrir com facilidade o seu chamado. Primeira dica: buscar a Deus. Quando você tem alguma dúvida sobre algo relacionado à sua vida espiritual, relacionada a sobre Deus, a melhor coisa que se tem a se fazer é buscar a Deus, buscar resposta em Deus. Veja o que está escrito lá no livro de Atos 23, 2 e 3. Olha só. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, ou seja, os selecionaram. O Espírito Santo escolheu Paulo, ou seja, Saulo, Barnabé e Saulo, quando ainda não tinha mudado o nome dele, o nome de uma região para outra muda, de Jerusalém para Roma. Isso é assunto para outro vídeo, mas fato é que eles tiveram dúvidas sobre algo e juntaram-se unânimes em oração e jejuando e pedindo orientação do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para decidir sobre o chamado daqueles 2 indivíduos. Então, quem dividiu, quem chamou eles foi o Espírito Santo de Deus. Então, se, por exemplo, o homem sentir emoção por ser amigo de alguém ou intervir em algo para ser chamado, ou porque a pessoa é importante, ou porque isso, ou porque aquilo, N possibilidades que a pessoa pode ser chamada, mas não vai ser escolhida pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que acontece diversas N situações contrárias à vontade de Deus dentro da obra do Senhor. Isso é porque foi o homem que escolheu, mas quando é o Espírito Santo de Deus, quando você tem dúvida, busque o Espírito Santo de Deus e ele vai discernir isto para você. Segunda dica: quais são os seus melhores dons? Ou seja, procure saber mais quais são a sua vocação. Você tem dom para quê? Você tem dom de profecia? Tem dom de revelação? Tem dom de interpretação? Você tem o dom de organização? Você consegue organizar e lidar com a parte eclesiástica da área espiritual? Você consegue fazer isso? Você tem esses dons? Você consegue comunicação fácil com as pessoas? Você tem o dom de persuadir as pessoas, de convencimento às pessoas? Então você vai por este rumo. Primeiro você procure a Deus, depois você vai questionar mais os seus dons, vai fazer uma análise do seu perfil para você descobrir isso daí. Terceira dica: olhe as suas indignações. A maioria das escolhas que Deus faz para nos chamar, para fazer um chamado a nós, é a partir das nossas indignações. O que mais te indigna?
O que mais te deixa indignado dentro da obra de Deus? Eu, por exemplo, foi o fato de muitas pessoas só pregarem a palavra de Deus e não se preocuparem em mostrar o verdadeiro caminho. Muitos pregadores só queriam inflar o seu ego e inflar as suas agendas e nada de mostrar às pessoas o verdadeiro caminho. Só iam lá, exortavam e largavam. E eu tiro isso pelo ministério de Paulo. Paulo se preocupava tanto com isso que ele não queria sua fama, ele queria pregar, ele queria implantar uma igreja verdadeiramente em um lugar e deixava pessoas responsáveis para mostrar o verdadeiro caminho, pegar pela mão, visitar, fazer esse evangelismo. Eu me indignava com isso porque tinha muita gente para pregar e pouca gente para pegar nas mãos das pessoas e mostrar o verdadeiro caminho. Então, olhe mais para suas indignações. Segunda pergunta, e na verdade é um pedido: dicas para evangelismo. Eu vou te dar algumas dicas para você evangelizar. Eu estou escrevendo um livro sobre evangelismo e mais para frente eu quero ver se eu transformo. Quando eu chegar em 10 mil inscritos aqui no canal no YouTube, eu vou transferir para este livro para um curso de evangelismo, tá bom? Mas isso é apenas projeto, orar para que dê certo. Mas uma dica para quem quer evangelizar: primeiro, não tome o tempo das pessoas. Por exemplo, eu quando ainda não era crente, ainda não servia a Deus, as pessoas iam me evangelizar e às vezes eu estava com pressa, mas eles queriam porque queriam que eu parasse para ouvir. Às vezes eu estava indo para o trabalho e essas pessoas tomavam o meu tempo. Isso não é bom, eu ficava com raiva dessas pessoas. Então, ao invés de você fazer com que essas pessoas fiquem com raiva de você, deixe elas ir. É melhor que elas fiquem com raiva, é melhor que elas vão para o compromisso delas do que ficar com raiva de crente. Deus sabe o que faz. Outrora, essas pessoas vão encontrar o verdadeiro caminho do Espírito Santo de Deus e elas vão receber a conversão. Segunda dica, não vai evangelizar nesses horários: café da manhã, almoço, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. É muito conveniente que tem pessoas que acham o horário certinho de evangelizar: café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E só aparece para evangelizar, fazer algum cursinho bíblico nesses horários. Isso é feio, isso mancha a imagem da classe evangélica brasileira. E tem muita gente que faz isso, então evite esses horários, tá bom? Para as pessoas não pensarem mal de você e da classe evangélica no qual você pertence. Terceira dica e última: como eu devo evangelizar um homossexual? É fácil. Pregue Jesus para ele. As pessoas têm uma mania muito feia de ir já pregando e acusando, apontando. Quem sou eu para julgar, apontar pecado de alguém? A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 6, capítulo 7, sobre o Consolador. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai convencer esta pessoa do pecado dela. Então pregue somente Jesus e Jesus mostrará o verdadeiro caminho a estas pessoas. E finalmente, a pergunta que é o tema do vídeo: Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Na realidade, não. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Bilhões de pessoas comemoram o dia 25 de dezembro, o Natal, como sendo o nascimento de Jesus. Não se sabe ao certo quando isto começou a acontecer. Por volta entre o primeiro e terceiro século depois dos acontecimentos de Jesus. E a título de curiosidade, vocês sabiam que Jesus nasceu antes de Cristo? A data antes e depois de Cristo foi dividido a história. Antes, tem duas partes a história: antes e depois de Cristo. E Jesus nasceu depois de Cristo. Na realidade, isso acontece porque um escriba da Igreja Católica resolveu datar os livros, resolveu datar os documentos. E quando ele estava datando, ele cometeu um pequeno erro, um pequeno equívoco de provavelmente 5 anos antes e 5 anos depois. Então, por isso que sempre vai ter essa diferença entre Jesus nascer antes de Cristo. Mas isso não influencia em nada e resolveram deixar assim mesmo. A Bíblia narra alguns acontecimentos do nascimento de Jesus, porém com alguns detalhes limitados, porque não mostra na Bíblia Sagrada a data e o dia e o momento certo em que Jesus nasceu. Porém, isso não atrapalha em nada, porque
Não existe nenhum documento histórico datado da época mostrando a data exata e nem mesmo se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Como eu já falei, não se sabe ao certo quando que isto começou a acontecer. Eles começaram a acreditar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e começaram aí a partir de então comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas não se preocupe, porque isso não vai influenciar em nada. Apenas os cristãos, boa parte dos cristãos, alguns milhões de cristãos comemoram o dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Mas a resposta é não, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Quarta e última pergunta: é pecado se eu matar em legítima defesa um ladrão que estiver me roubando? Será que eu vou ser culpado do sangue desta pessoa? A resposta vai depender se sim ou se não. A Bíblia, por exemplo, diz que se um ladrão for pego e o dono da casa for pego dentro da casa roubando e o dono da casa o feri-lo de morte, ele não será culpado de sangue. Porém, a Bíblia diz que não matarás. A Bíblia diz que a vida é mais importante do que a morte. Então, pela Bíblia, já dando uma conclusão, a Bíblia diz que a legítima defesa sempre deve ser o último recurso. No caso, tirar a vida de uma pessoa deve ser o último recurso. Porém, ela também diz que se nós não defendermos a nossa família e os nossos, somos piores do que os ímpios. Nós temos os deveres de nos defender a nossa família. Eu posso optar por não me defender em legítima defesa, por exemplo, se só a minha vida estiver em risco. Alguns dizem isso, que se só a minha vida estiver em risco, eu posso optar por não me defender. Mas, se estiver a minha família, eu posso optar por me defender sim. No artigo 25 do Código Penal da Constituição Brasileira, diz isso daqui, ó. Entende-se em legítima defesa quem usa moderadamente os meios necessários para repelir injustiça ou agressão atual ou iminente a direito seu de outrem, ou a direito de outra ou da sua própria defesa. Porém, acontece o seguinte: se você pegar um ladrão e você conseguir imobilizá-lo, depois que ele estiver imobilizado, não te oferece mais risco, isso, se você cometer algum crime a partir dali, você vai ser preso e vai ser penalizado segundo o artigo da lei, a nossa Constituição brasileira. E isso vai ser tanto pecado quanto um crime. Então, não, a partir do momento que essa legítima defesa digamos assim, concluída, passou dali, é pecado e é crime. Então, a legítima defesa vai ser só quando você vai usar a força moderadamente para imobilizar a quem te oferece risco e para quem tá ali fazendo algo de ruim para você. Então, entende-se que legítima defesa é para quem faz o uso moderadamente da força. Mas a Bíblia também ensina que é um ato muito nobre nós amarmos os nossos inimigos. E a partir daí entra em conflito o ato da legítima defesa, já que nós vamos amar os nossos inimigos. Mas é aquilo que eu falei: é melhor que nós defendemos a nossa família. Veja o que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Algumas pessoas colocam a questão assim: o crente pode decidir não se defender, aquilo que eu falei, se só a sua vida estiver em jogo, mas se há outras vidas inocentes, a pessoa deve agir. Então, concluindo tudo, a legítima defesa vai depender de qual situação está ocorrendo. Se você pega um ladrão e você consegue imobilizá-lo, amém? Se ele te oferece risco à sua saúde e à sua família, defenda-se com todo o rigor da lei.
Agora que você já sabe e tem conhecimento sobre isso, que tal compartilhar o vídeo para mais pessoas? Continue assistindo outros vídeos aí do canal para abençoar o canal e mais pessoas terem as suas vidas abençoadas. Se você inscrever-se no canal, ativar o sino das notificações, você receberá notificações de mais vídeos postados e a sua vida edificada. Eu tenho certeza que você precisa de Deus em sua vida cada vez mais, precisa aprender de Deus cada vez mais. Então, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, vá lá no meu Instagram, deixa a sua dúvida, quem sabe ela vem parar aqui no YouTube. Deus abençoe sempre a sua vida. Será que se Jesus voltar, tua vida está preparada para no céu morar? Quem tá preparado vai gozar alegria sem olhar pra trás. A igreja vai subir, esse mundo vai deixar. Também quero subir, que nada vai atrapalhar.